Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje nós vamos para mais um Sincerão da Galera, que é aquele momento em que eu leio a opinião de vocês e eu reajo a elas. Já é um quadro que o pessoal está curtindo bastante aqui no canal, porque tem a chance de aparecer nos vídeos. Então, hoje nós temos mais alguns assuntos bem interessantes para a gente falar do último Monday Night Raw e do último Friday Night SmackDown. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre a opinião de vocês, assista esse vídeo até o final, porque tem muita coisa boa para a gente ver aqui. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixando seu hype e, acima de tudo, maratonando os nossos vídeos do comecinho até o finzinho, porque isso vai fazer o YouTube continuar a divulgar o nosso canal, beleza? Então, vem com a gente e agora vamos ver mais um Sincerão da Galera. E a gente vai começar com a pergunta do Fusion, né? O Fusion traz um comentário sobre a Alexa Bliss e a Charlotte Flair. Ele diz o seguinte: comentário para o Sincerão da Galera. Eu espero que a dupla campeã da Judgment Day perca e que seja para a Alexa Bliss e a Charlotte, por serem dois nomes que ame ou odeie qualquer uma delas. O fato é que as duas são parte da elite da divisão feminina, logo vai influenciar mais lutadoras que queiram disputar o cinturão e isso eleva e salva a divisão que estava morta há um tempinho atrás. Mas principalmente porque eu quero que a Raquel Rodrigues tenha um push como single player, porque ela tem potencial para ser um exército de uma pessoa só nos shows do Raw, alguém que as outras têm medo de enfrentar, igual faziam com o Braun Strowman antes de ser nerfado. Bom, aqui a gente precisa comentar uma questão que é muito importante, né? O Fusion falou sobre a Raquel Rodrigues. E a Raquel Rodrigues a gente sabe que é uma excelente lutadora. Na época da NXT ela lutava muito bem. Ela tem a aura e ela tem a força física. Mas quando ela subiu para a WWE, ela subiu como uma mocinha que ficava mostrando as costas, sorrindo para todo mundo. E aquilo não casou bem. A verdade é que a Raquel Rodrigues se mostrou uma lutadora muito melhor como uma vilã do que uma mocinha nessa storyline com o Judgment Day. E eu tendo a concordar que eu também gostaria de ver a Raquel Rodrigues sendo colocada no modo de single player, né? Nas divisões de simples. Eu não sei se eu já colocaria ela no Campeonato Mundial, acho que ela no nível do Campeonato Intercontinental estaria de bom tamanho. Eu vou concordar contigo. Agora, tem um grande problema da gente fazer isso. Se a gente tira a Raquel Rodrigues da divisão de duplas, a gente obrigatoriamente tira a Roxanne Perez também. E isso acaba fazendo com que a Roxanne fique meio perdida. A WWE claramente colou a Roxanne no Judgment Day para poder ajudar ela a crescer um pouco mais. Então, eu acredito sinceramente que o ideal seria manter elas com o título por um tempinho mais, ou pelo menos manter elas na divisão de duplas. Talvez alternando o título algumas vezes, tal, se mantendo aí numa field. E eu concordo com você que uma vitória da Alexa Bliss e da Charlotte Flair seria muito positivo, por dois motivos. Primeiro, sim, como você disse, eleva o nível da divisão de duplas, porque você tem duas ex-campeãs mundiais trabalhando junto. E o segundo motivo é que eu tô gostando muito desse face turn da Charlotte Flair. Tá? A Charlotte, ultimamente, ela tem se aberto em entrevistas, se mostrando uma pessoa mais vulnerável. E isso somado com essa colada que a WWE deu na Charlotte com a Alexa Bliss, ajudou muito a que o público começasse a aplaudir a Charlotte, algo que ela tem dito que tem deixado ela emocionada. E eu acho que ela merece esse carinho do público e esse reconhecimento, acho que já estava na hora. Então, eu acho que para isso se solidificar de vez, o perfeito seria que as duas ganhassem um título e a Charlotte tivesse uma mega ovação no SummerSlam que ela merece. Então, eu vou dizer que eu concordo e eu espero também que a Alexa Bliss e a Charlotte Flair ganhem esse título no SummerSlam e depois até rivalizem com a Roxanne e com a Raquel Rodrigues e talvez reconstruam essa divisão de duplas aí, que eu acho que vai ser muito legal e importante. Agora, a Tiff Pentakill, que deve ser um nome de uma jogadora de League of Legends ou de Dota 2, trouxe um comentário muito interessante sobre o Andrade, né? Ela disse o seguinte: o Andrade merecia um pouco mais de destaque. A WWE, como sempre, deixando bons lutadores de lado. Divisão de duplas masculina e feminina estão bem deslocada. Enfim, ótimo vídeo.
Tiff, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu concordo plenamente contigo sobre o push para o Andrade. Né? O Andrade ele tem vivido uma fase da carreira de um certo renascimento. Ele estava completamente encostado, né, na WWE, ele mal estava aparecendo nos shows. De repente, a WWE redescobriu o cara, botaram ele naquele Money in the Bank e ele arrasou na luta no Money in the Bank. E parece que a WWE redescobriu ele. A gente sabe que o Andrade ele era da NXT na fase que o Triple H era o líder da NXT. Então sempre houve ali uma relação de proximidade entre os dois. E eu acredito que a WWE resolveu aproveitar o Andrade pela sua qualidade como lutador. Né? Então eu também estou gostando de ver esse destaque para o Andrade. Eu acho que ele caberia muito num cenário de campeonato secundário ou no campeonato de duplas, porque ele é um excelente lutador. E ele, junto com o Rey Fênix, casam muito nessa divisão de duplas do SmackDown, onde você só tem lutadores excelentes que, por conta da estatura, não conseguem ter grandes oportunidades nos main events ou até mesmo no campeonato secundário. Já o Andrade tem um pouquinho mais de estatura, então ele poderia entrar nesse campeonato secundário aí, mas ele na divisão de duplas, fazendo par com o Rey Fênix, fazendo o Rey Fênix também ser relevante, eu também acho que ficou muito legal. Mas eu tenho uma opiniãozinha a respeito disso e eu vou comentar daqui a pouco. Nós temos também um comentário bem interessante do Rafael Maciel sobre o Cody Rhodes e o John Cena, né? E ele diz o seguinte: que promo incrível entre o Cody e o John Cena. O Cody falando que não vacilou contra muitos lutadores grandes, como Orton, Brock Lesnar, mas vacilou contra o John Cena na WrestleMania 41. Aí vem o Cena dizendo que não poderá lutar no SummerSlam e tem todo o desenrolar com o ataque do Cody no Cena e dizendo que a luta será uma Street Fighter. Baita fio de promo. Olha, concordo plenamente contigo, foi uma promo sensacional dos dois, né? E assim, eu acho que a forma como a WWE colocou o Cena meio que acovardando da luta, né? Inventando desculpa para não enfrentar o Cody no SummerSlam, eu achei bem legal, bem interessante, diferente. Não faz muito sentido para a persona do Cena como mocinho, mas como vilão faz um pouco de sentido naquela ideia de que o Cena reconhece de que ele não está no topo da carreira dele, ele não tem mais como vencer os adversários lutando limpo, então ele precisa usar de artifícios para evitar que isso aconteça. E impedir que a luta acontecesse no SummerSlam seria uma, porque afinal de contas ele tem menos datas para poder ficar até o fim do ano no contrato dele, e ele fez. E aqui você até colocou de uma forma interessante a grafia do nome da luta, né? Que você falou que vai ser uma Street Fighter. Tem muita gente falando que a luta do Cody e do Cena foi colocada como uma Street Fight porque o Cody vai fazer o Guile no filme do Street Fighter. Eu vou falar sobre isso mais pra frente, mas é importante notar essa relação. Tem muita gente falando sobre isso. E assim, eu acho que até tem algum sentido, mas não da forma como o pessoal está pensando. E aí eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas sim, eu gostei muito da promo dos dois, do Cody e do Cena, e eu acho que realmente foi uma parte muito legal do SmackDown que a gente teve. Agora, o Júnior Eugênio, ele vai trazer uma colocação bem legal já sobre os shows, né? E ele vai falar o seguinte: esses últimos shows nem parecem os do começo do ano, estão bem divertidos e dando sentimentos que estão levando as histórias para algum lugar. E assim, Júnior, é interessante você ter falado isso, principalmente sobre essa questão dos shows estarem divertidos. Porque realmente parece, é como se a WWE tivesse mudado uma chavinha no time de redatores dos shows. Porque realmente o que a gente tem visto é a WWE apelando um pouquinho mais para comédia na redação dos seus segmentos e na forma como alguns lutadores se apresentam. Então a gente tem visto o Solo Sikoa fazendo gracinhas, a gente tem visto o AJ Styles fazendo gracinhas, a gente já viu outros lutadores e lutadoras, a Alexa Bliss e a Charlotte, fazendo gracinhas vindo para o ringue, fazendo piadinha nos bastidores uma com a outra.
A gente tem visto um certo uso da comédia. A storyline da Judgment Day inteirinha, né, tem tido um pouco disso. Essa história do Dominic com o AJ Styles teve muito disso, né, com o AJ Styles se fantasiando de várias pessoas para ficar perseguindo o Dominic na arena e culminando naquela cena no Monday Night Raw agora, né, de segunda-feira, em que o AJ Styles se fantasiou de médico e começou a fazer, né, pressão no peito do Dominic, né? Então, assim, uma coisa absurda de engraçada. Então, eu acho que isso tem servido para dar uma relaxada no ambiente e tentar trazer algo novo. A WWE tentar não ser tão séria e ao mesmo tempo não ser tão infantil. Né? Então, é uma forma de eles tentarem dar uma mudada em alguns lutadores, em algumas histórias, e eu acho que tem dado certo. Eu, particularmente, tenho gostado muito. Eu acho que é o tipo de coisa que ajuda a dar uma renovada, uma refrescada nos shows. Então, eu particularmente não vejo problema com isso. Eu sei que tem gente que não gosta, que gosta da WWE sendo um pouco mais séria, mas da minha parte, eu estou curtindo, está sendo bem interessante. Agora, o wrestling moderno, ele trouxe um comentário sobre principalmente a questão dos lutadores que estão ali no topo, tá, e estão sempre batendo na trave. Ele diz o seguinte: o Roman voltar é ótimo, porém ele trabalha com samoanos, então isso já refletiu no LA Knight e no Penta não aparecendo ontem. O Penta eu vejo ele vencendo o campeonato intercontinental. Agora o LA Knight eu não sei onde ele vai se encaixar não. Citei Penta e LA Knight porque eles rivalizaram com a stable do Rollins, porém agora que o Roman voltou e a Naomi está no Raw, acredito que será Roman, Jay, Jimmy, então o LA Knight e o Penta estarão excluídos dessa rivalidade. Então, o wrestling moderno, eu tenho algumas considerações a fazer, né? Primeiro, que a contusão do Seth Rollins, seja kayfabe ou não, ela deu uma mexida na situação, né? Deu uma mexida nas coisas. E isso acabou prejudicando uma galera. Tanto o Penta quanto o LA Knight, eles claramente estavam posicionados para rivalizar com o Bron Breakker e o Bronson Reed. E talvez isso até levasse à luta no SummerSlam. É bem provável, tá? Eu estou chutando aqui, que a gente teria LA Knight e Penta contra Bronson Reed e Bron Breakker no SummerSlam. Tá? De alguma forma eles iriam se envolver. Tá? Só que com a contusão do Seth Rollins, eles tiveram que mexer os pauzinhos. Por quê? Porque agora o grupo lá está sem uma liderança. E aí, claramente, para que o Bron Breakker e o Bronson Reed mantivessem uma importância, eles atrelaram o Roman Reigns na história. Eles não precisavam, mas eles atrelaram o Roman Reigns na história. E aí o Jey Uso veio de tabela. Por quê? Porque o Jey Uso é o cara que eles estão querendo empurrar bem fortemente para ser, de repente, um dos caras da companhia no futuro. E aí, com isso, o LA Knight e o Penta, que estavam numa field ali meio acessória, ali, meio que atrapalhando as coisas, avacalhando as coisas do grupo do Seth Rollins, lutando contra o Bron e o Bronson, acabaram sendo colocados de lado. O LA Knight realmente não apareceu no show e o Penta lutou no main event, se não me engano. Então, assim, foi muito triste ver isso acontecer. Agora a gente está numa situação que é capaz do Penta e do LA Knight simplesmente não lutarem no SummerSlam. Vejam a situação, né? Os dois lutaram na luta de Gauntlet na semana passada por uma chance pelo campeonato, né, mundial peso pesado, mas agora eles estão sem um caminho de história para o SummerSlam. Então, essa contusão do Seth Rollins assim, causou um salseiro enorme na companhia. E eles vão acabar sendo sacrificados. Você falou que o Roman Reigns só trabalha com samoanos. Bom, no momento ele está trabalhando com o Bron Breakker e o Bronson Reed, que não são samoanos, né? O Bronson Reed é australiano e o Bron Breakker é norte-americano. Ele vai fazer dupla, sim, com samoanos, porque é a história da Bloodline. Então ele vai fazer par com o Jey Uso. Mas eu não sei se casaria, se faria sentido botar o Roman Reigns colado nessa luta com o Penta ou com o LA Knight. Talvez o LA Knight. Mas eu acho que faria mais sentido botar o Jey Uso, porque o Jey Uso faria mais falta na cabeça da WWE para o SummerSlam
do que o LA Knight ou o Penta. E essa é a situação que se impõe para nós agora para o SummerSlam. Temos que ver se a WWE vai conseguir dar um jeito de botar esses dois no show ou se os dois vão perder o SummerSlam, e se isso acontecer, vai ser realmente assim desastroso para a carreira dos dois, especialmente para o Penta. Eu acho que não seria nada bom que esses dois perdessem o SummerSlam, porque assim, eles estavam numa posição boa no card e agora acabaram sendo jogados para baixo por conta dessa contusão. Agora nós temos uma mensagem do Delmiro sobre uma dupla que eu gosto muito do Monday Night Raw, e eu já falei sobre isso algumas vezes em alguns vídeos de tier list e tal, e eu queria trazer a opinião dele, que é bem legal. Ele diz o seguinte: rapaz, uma coisa que muita gente não está falando é o quanto os Creed Brothers estão evoluindo. O Julius nós já víamos potencial, luta muito bem, tem cara de ser bem versátil. O Brutus está surpreendendo. A persona dele está bem caricata, se posso assim dizer. Os movimentos dele são muito bons e também tem jeito de ser versátil no ringue. Pensei até que eles iriam vencer o Triple Threat. Os dois estão muito bem juntos, mas me vem na cabeça o que aconteceria se eles se separassem futuramente. São esses lutadores que temos que ficar de olho, assim como outros que estão evoluindo gradativamente. Olha, Delmiro, eu vou falar uma coisa para você. Já tem algum tempo que eu tenho falado muito bem do Julius Creed. Tá? Se você for ver as minhas tier lists, geralmente o Julius Creed está lá numa lista de, olha, eu acho que esse cara pode um dia chegar a ser campeão mundial ou chegar próximo ali. Eu acho que ele já poderia ser separado do Brutus e ser colocado num cenário de campeonato secundário, porque esse cara, ele é muito bom no ringue e ele poderia ser apresentado com as credenciais do Kurt Angle, não sendo medalha de ouro olímpico, mas ele é um lutador de luta livre olímpica, já participou dos trials americanos, que muitas vezes as pessoas falam que é mais difícil do que as próprias Olimpíadas, porque é muita gente boa competindo por uma vaga. Então, assim, o Julius tem essa credencial e a WWE poderia empurrar ele nesse papel se ela quisesse. Mas eu vou concordar com você com o Brutus. Assim, agora que teve o problema com o Chad Gable, a WWE teve que passar a fazer a Ivy Nile, o Brutus e o Julius começarem a mostrar personalidade, porque não tem ninguém mais para falar por eles. E a gente tem visto o Brutus se destacando um pouco justamente nessa persona um pouco mais caricata, um pouco mais, digamos assim, meio avoado, né? Ele tem uma personazinha ali e eles estão tentando diferenciar do Julius, né? E eu particularmente estou gostando, tá? Então, tanto um quanto o outro, eu acho que primeira coisa, eles casam muito bem a personalidade um do outro, porque é um pouco diferente, né? E eu insisto que a WWE deveria empurrar eles primeiro no cenário de duplas. Deveria dar algumas runs para eles com o campeonato de duplas. E aí, depois de alguns campeonatos de duplas que eles tivessem, eles poderiam quebrar a dupla. E aí, hoje, eu já consigo ver o Julius com um caminho para um campeonato secundário também. Ele precisaria se destacar, ter essa persona mais caricata, de repente até consegue se aproximar mais do que era o Kurt Angle do que o próprio Julius. O Julius não parece ter essa veia cômica que o Brutus tem. Então eu acho que seria bem legal da gente ver essa possibilidade, e a WWE eu acho que deveria investir nos dois e investir para ontem. Eu já estou cansado de ver esses dois sendo sempre posicionados como sendo uma ameaça, mas sempre baterem na trave. Eu acho que já está na hora deles fazer esse gol aí e, de repente, começar a conquistar alguns cinturões. Agora, o Tissaruno já trouxe uma opinião bem interessante que é praticamente senso comum hoje em dia entre os fãs da WWE, que é sobre o Bron Breakker e o Seth Rollins. Ele vai dizer o seguinte: para mim, está ficando muito claro uma traição do Bron Breakker em cima do Seth Rollins. Ele está soltando toda semana que o futuro da empresa é ele e que ele é o melhor, que vai destruir todo mundo, etc. Só não tenho certeza se todo esse falatório vem por causa da lesão do Seth ou se já era programado. Saruno, já era programado. Tá, isso aí, todo mundo que analisa WWE já sabe que o Bron Breakker foi colado com o Seth Rollins para lá na frente ele trair o Seth Rollins da mesma forma que o Batista traiu o Triple H quando ele saiu da Evolution depois de ganhar o Royal Rumble, tá? Inclusive, a gente estava apostando, né, no nosso booking extremamente
antecipado do Royal Rumble de 2026, que o Bron Breakker era um dos grandes favoritos a vencer o Royal Rumble de 2026 para fazer exatamente com o Seth Rollins o que o Batista fez com o Triple H. Então, nesse cenário, o Seth Rollins já seria campeão mundial, o Bron Breakker ganharia o Royal Rumble, o Seth Rollins sacanearia, esculhambaria com ele nos bastidores, e aí o Bron Breakker escolheria o Seth Rollins para lutar na WrestleMania. Dois problemas surgiram no caminho. Primeiro, que a storyline acabou sendo utilizada na história do Solo Sikoa com o Jacob Fatu, né? Porque foi exatamente isso que aconteceu. O Jacob Fatu ouviu de trás da porta o Solo Sikoa falando mal dele com o JC Mateu. Quando chegou no Money in the Bank, o Jacob Fatu traiu o Solo Sikoa e impediu que o Solo ganhasse o Money in the Bank. Então eles meio que queimaram um cartucho de uma história que, se eles repetirem em janeiro, já vai ficar repetitiva. Então a gente já tem que começar a pensar em outros cenários para o Bron Breakker eventualmente se voltar contra o Seth. E o segundo problema é a contusão do Seth Rollins. Porque se a contusão dele for realmente séria, ele vai ficar praticamente um ano fora. E aí, cara, isso é um ano fazendo o Bron Breakker esperar. Então, nesse cenário, eu já consigo começar a vislumbrar uma situação em que o Bron Breakker esteja para ganhar o campeonato mundial de alguma forma, não contra o Seth Rollins, e aí o Seth atrapalhe e revele uma inveja do Bron, iniciando uma feud entre os dois sem valer o título, e aí lá na frente com o Bron Breakker eventualmente esmigalhando o Seth Rollins, ele parta para o campeonato mundial. Então assim, é uma situação que era uma coisa que já estava praticamente definido, todo mundo estava achando que isso iria acontecer, e as circunstâncias que se apresentaram já começam a indicar que não vai ser isso. Tá? Então, se eu tivesse que dar assim, uma opinião sobre o caso, eu diria que, assim, sim, a traição do Bron Breakker em cima do Seth Rollins era programado, todo mundo sabe que isso vai acontecer. A grande questão foi que a contusão do Seth Rollins atrapalhou um pouco as coisas, e a utilização da história que todo mundo achava que ia acontecer, tendo sido utilizado na história do Solo Sikoa com o Jacob Fatu, já começa a denotar que eles vão ter que mudar as coisas para não soar repetitivo. Então a gente vai ter que esperar para ver realmente o que vai acontecer, da forma que vai acontecer. Agora que o Bron vai trair o Seth mais cedo ou mais tarde, isso ele vai, não tenha dúvida disso. Agora nós temos uma mensagem do Diego SK, que é uma mensagem sobre a feud da Lyra Valkyria com a Becky Lynch. Tá? É uma opinião interessante, tá? Não é muito hegemônica, mas já demonstra um cenário que a WWE vai ter que se mexer. E ele diz o seguinte: essa feud da Lyra Valkyria com a Becky já tá chata. Só tem 3 lutadoras por esse título. Já dava pra colocar alguém por aí. Parece que os títulos femininos têm valor. Dos Estados Unidos, então, e olha que não tem valor, né? E olha que dos Estados Unidos, então, e olha que a divisão feminina em todas as brands está se destacando. Pois é, Diego, eu vou concordar com você em relação a algumas coisas. Primeiro, que a divisão, as divisões dos campeonatos secundários da WWE, no caso dos campeonatos femininos, está muito limitada. Nos masculinos a gente também tem visto, né? Porque, por exemplo, no Intercontinental masculino só tem dado AJ Styles e Dominic ultimamente. No dos Estados Unidos só tem dado Solo Sikoa e Jacob Fatu, com o Jimmy Uso aparecendo ali como quem tá querendo alguma coisa, mas nada além disso. E nos campeonatos femininos, o dos Estados Unidos é basicamente Zelina Vega e Julia, né? É o que está se desenhando. E no caso do Intercontinental feminino, Lyra Valkyria, Bayley, Becky Lynch. A grande questão é que eu acho que essa história das 3 vai acabar no SummerSlam. Eu acho que a história vai se definir e o resultado vai ser definitivo. Eu vou falar sobre o resultado que eu acho que vai acontecer no preview do SummerSlam, que a gente vai lançar na semana que vem. Mas eu acho que no SummerSlam vai acontecer uma definição, um resultado claro. Não vai ser derrota por rolamento. Eu acho que vai ser derrota com finalizador, sem interferência, para fechar o caixão dessa história. E isso vai liberar a nova campeã ou a atual campeã para lutar contra outras lutadoras. E eu acredito que a Bayley vai acabar entrando nessa história. Tá? Então, seja a Lyra Valkyria, seja a Becky Lynch a vencerem essa luta no SummerSlam, a Bayley vai passar a ser a nova desafiante. E aí, depois dessa situação com a Bayley ser resolvida,
eu acredito que eles vão colocar outras pessoas. A gente já viu, por exemplo, a Raquel Rodrigues. A Raquel Rodrigues já chegou a lutar pelo campeonato intercontinental. Pode ser que ela apareça nesse cenário. A gente pode ver também Roxane Perez, né? Para de repente levar mais um campeonato para o Judgment Day. Então, assim, existem lutadoras que eles podem colocar nesse cenário sem usar de NPCs, como por exemplo a Ivy Nile, tá? Mas a gente tem que se lembrar que o roster feminino ainda é um pouco limitado, mais limitado do que o masculino. Então, a gente precisa pensar, olha, a gente tem uma divisão de duplas que a gente precisa alimentar, né? A gente tem um cenário do campeonato mundial principal, onde, por exemplo, no Raw, hoje a gente tem um monte de lutadora brigando lá em cima. Então, assim, a não ser que a gente rebaixe a Chelsea Green, por exemplo, que já apareceu brigando com as main eventers e bote ela para lutar pelo campeonato intercontinental, botar a Alba Fire, a Piper Niven nessa história aí, a gente vai ter que provavelmente ainda ver esse título rodando entre essas três lutadoras, a Lyra Beck e a Bayley. E aí, talvez depois da SummerSlam, eu acredito que eles vão começar a abrir um pouco mais o cenário, colocar outras lutadoras aí para fazerem feud com a Lyra ou com a Becky Lynch. Agora vamos falar sobre o Sheamus e o Rusev, né? Um comentário do Kleber. Na verdade, ele trouxe um comentário sobre o Sheamus e o Rusev, mas o mais importante é um comentário que ele trouxe sobre as divisões de duplas, tá? E aí eu vou tecer um comentário sobre a questão do Andrade e do Rey Fênix. Ele diz o seguinte: para quem gosta de microfone, adorou o show de ontem, ele está falando do Monday Night Raw. Curioso é que as duas tags que saíram vencedoras nos dois shows são as tags latinas, LWO e Rey Fênix e Andrade. E o Sheamus e Rusev é bom demais. Bom, sobre o Sheamus e Rusev eu concordo, eu quero mais ver uma terceira luta. Teve alguém que comentou que achava que isso ia desembocar numa luta de Iron Man. Eu não acho que isso vai acontecer, porque uma luta de Iron Man geralmente ou é meia hora ou é 60 minutos. Eu não acho que a WWE vai querer investir esse tempo numa luta que não envolve título. Geralmente a luta Iron Man é uma coisa absurdamente excepcional para fechar uma feud que vem de longa data. Se eu tivesse que botar o dedo para alguma luta se tornar uma luta de Iron Man, seria no Campeonato Intercontinental Feminino, Lyra Valkyria, Becky Lynch, se eles quisessem fechar o caixão dessa feud. Eles poderiam até ter feito no SummerSlam uma luta de Iron Man, mas eles resolveram não fazer, resolveram fazer uma briga de rua. Tá? Então, assim, eu acho que Sheamus e Rusev 3 vai ter alguma estipulação, não sei ainda qual vai ser, mas não acho que vai ser Iron Man, mas eu concordo que esses dois no ringue é sempre sensacional. Agora, com relação à vitória das duplas latinas, LWO e Rey Fênix e Andrade, eu vou fazer referência à postagem do nosso colega que lá atrás ficou muito feliz de ver o Andrade sendo empurrado, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que existe uma razão para a LWO e Rey Fênix e o Andrade terem vencido. Simplesmente para eles perderem para os campeões. Porque qualquer outro cenário, qualquer outra dupla, se fosse colocada contra os campeões e perdessem, principalmente porque as lutas não vão acontecer no SummerSlam, as duas duplas que perdessem sairiam mal na fita. E a melhor forma de fazer essas duplas não ficarem mal na fita, principalmente às vésperas do SummerSlam, é fazer com que uma dupla de jobbers percam, tá? Por mais que eles tenham ganhado uma luta classificatória. Então eu acho que a função do LWO e do Rey Fênix e Andrade vai ser exatamente essa: perder e fazer com que os campeões fiquem bem. E isso mostra pra gente como é que a WWE vê a divisão de luteadores. Né? Eles veem os luteadores basicamente para elevar outros lutadores. A WWE não está pensando de nenhuma forma botar o título na WWE e não está cogitando tirar o título da White Six depois de 2 semanas que eles ganharam o título para botar no Rey Fênix e o Andrade. O Rey Fênix e o Andrade eles vão lutar com a White Six com o único objetivo de fazer o White Six ficarem bem na fita. Tá? Eles vão carregar a luta, eles vão se esborrachar para tudo que é lado nessa luta para fazer o White Six ficar bem. E a LWO vai ter o mesmo efeito na luta contra o Judgment Day, sendo que no caso ali, a LWO e Judgment Day com certeza vai ser um lutão, porque são 4 lutadores que são extremamente técnicos no ringue. Mas eles estão ali para perder e é isso que a WWE vê para esses caras. Então, assim, ao mesmo tempo que eu fico feliz de ver eles sendo colocados em destaque e aparecendo mais na televisão, o fato de que eu sei que vai todo mundo perder me deixa um pouco triste, porque mostra o quanto que a WWE trabalha mal com essa galera.
Agora nós vamos fazer vamos ver um comentário do Narrador 98, que vai falar sobre a questão do Bron Breakker e do Roman Reigns, né? E ele vai dizer o seguinte: tiozão, parabéns pelo canal. Eu acho que em breve teremos uma luta entre Bron Breakker e Roman Reigns. A questão é se a WWE irá fazer o Roman perder e alavancá-lo como o próximo Big Dog ou até Top Guy a longo prazo. O que você acha? Bom, aqui nós temos duas situações, né? Você colocou um cenário de curto prazo e um cenário de longo prazo. Né? Você colocou aqui que em breve teremos uma luta entre Bron Breakker e Roman Reigns. Esse é um cenário de curto prazo. A questão se a WWE vai fazer o Roman perder para alavancá-lo como próximo Big Dog ou Top Guy a longo prazo, denota que a gente teria dois momentos para essa feud acontecer. Eu acho que no curto prazo a gente já está vendo o que vai acontecer. Eles provavelmente vão confirmar na semana que vem que o Bron Breakker e o Bronson Reed vão enfrentar o Roman Reigns e o Jey Uso. E aqui, se eu tivesse que apostar, eu diria que existe uma grande chance do Bron Breakker fazer o pinfall no Roman Reigns para elevá-lo de patamar. Mas eu acho que a WWE não vai fazer isso. Eles vão preservar essa luta e vão fazer o Bron Breakker fazer o pinfall no Jey Uso. Pelo menos é o que eu acho hoje. Pode ser que até semana que vem, no último show antes do SummerSlam, eu mude de opinião. Mas se eu tivesse que apostar hoje, eu diria que Bron Breakker e Bronson Reed vão fazer o pinfall no Jey Uso para preservar o Roman Reigns, e isso levaria a uma luta futura entre Bron Breakker e Roman Reigns. A longo prazo, eu acho que é esse o caminho que será adotado pela WWE. Fazer o Bron Breakker derrotar o Roman Reigns. Pode ser que seja uma feud longa, talvez de 3 especiais, uma trilogia, onde o Roman ganha uma luta, o Bron Breakker ganha uma outra, eles façam uma terceira luta com estipulação, uma briga de rua, uma Last Man Standing, uma Hell in a Cell, uma Steel Cage Match. E aí nessa luta derradeira, o Bron Breakker ganha do Roman Reigns. Por quê? Porque vai ser exatamente isso. O Bron Breakker vai ganhar um cartaz enorme, vai ganhar uma aura como tendo sido aquele que derrotou o OTC, e isso vai ajudar muito ele na carreira. Esse é o modus operandi da WWE para ajudar a elevar novos lutadores, tá? O modus operandi da WWE para elevar novos lutadores é fazer com que um camarada já estabelecido, que é o top guy da companhia, perca para alguém que eles querem empurrar. E eu acho que é esse o cenário que está se apresentando para o Bron Breakker. Eu acho que vai ser perfeito, porque é o cara do Spear contra o cara do Spear, é o cara estabelecido contra o cara novo, e não é à toa que o Bron Breakker está se chamando de Big Dog. Tá? Não é à toa. Isso já começou nas mídias sociais e agora foi para frente das câmeras. Então, eu acho que essa luta vai acontecer. Eu acho que o Bron Breakker vai ganhar, mas eu acho que vai ser no longo prazo, não vai ser para agora. Essa feud acho que pode desembocar e desenrolar até o SummerSlam do ano que vem. E aí, o Bron Breakker vai ganhar esse cartaz por ter derrotado o Roman Reigns, da mesma forma que o Roman Reigns, por exemplo, ganhou um cartaz enorme quando derrotou o Undertaker, né? E das inúmeras vezes que ele derrotou o Brock Lesnar. Então, eu acho que vai acontecer e isso vai ajudar muito o Bron Breakker a ser elevado a pelo menos a posição de main eventer. Se ele vai chegar a ser o main guy da companhia, o principal da companhia, aí depende de outros fatores, né? Se ele se comunica bem com o público, se ele faz bem a imprensa, se ele tem um engajamento com o público. Hoje ele ainda não tem isso. Hoje Cody Rhodes e Jey Uso são esses caras no masculino e a Rhea Ripley no feminino. Resta ver se o Bron Breakker vai conseguir cavar esse espacinho junto com o público para ele ser levado ao posto de top guy da companhia. Já o Hugo Justino, ele traz uma opinião, e vai ser com essa opinião que a gente vai encerrar no nosso Sincerão da galera de hoje, sobre essa montoeira de luta com estipulação no SummerSlam. Né? E é uma opinião que, assim, algumas pessoas podem achar que vem da rivalidade da WWE com a AEW, mas é um questionamento totalmente válido e eu queria trazer aqui. Ele diz o seguinte: tiozão, é só impressão minha ou essas estipulações são um efeito consequência da luta entre Hangman Adam Page e Jon Moxley no All In? Para quem não sabe, o Hangman Adam Page e o Jon Moxley fizeram uma luta Texas Deathmatch no All In,
Foi uma luta extremamente violenta. E no final das contas o Adam Page ganhou a luta e se tornou o novo campeão da WWE, novo campeão da AEW. Me perdoem os fãs da AEW, ele foi o novo campeão mundial da AEW. Hugo, eu vou te falar uma coisa. Pode ser uma reação a querer dar uma apimentada no show, tá? No sentido de que a WWE estava com muitas lutas tradicionais ultimamente. E de tempos em tempos você precisa dar uma apimentada nas fields para poder trazer o interesse das pessoas de volta para uma determinada luta, se ela já aconteceu outras vezes. E no passado a WWE já fez isso diversas vezes com fields que vieram da WrestleMania. Geralmente você tinha um início de feud na WrestleMania, e aí depois da WrestleMania você tinha uma sequência de lutas que desembocavam em alguma luta com estipulação. E aí, em algumas situações, isso acontecia no pay-per-view chamado de Extreme Rules. Hoje esse pay-per-view não existe mais. Em outras situações, isso desembocava no SummerSlam ou em outro pay-per-view assemelhado. Teve época que tinha o próprio Hell in a Cell como pay-per-view. Então, a WWE ela fazia exatamente isso. Começava a feud no WrestleMania, geralmente tinha uma troca de título sensível, né? Título top, tinha uma troca. Aí o campeão vinha pedir uma revanche, geralmente essa revanche acontecia no Backlash. Tinha um desdobramento ali, o Backlash como o pay-per-view posterior ao WrestleMania. E aí depois a trilogia era resolvida em alguma luta com estipulação em algum show pra frente. Num Extreme Rules, num SummerSlam, num Hell in a Cell, seja onde for. E aí podia ter diversos tipos. Last Man Standing, luta de escada, briga de rua, Hell in a Cell, Steel Cage Match. Isso era muito comum antigamente. O que a gente viu nos últimos anos é que a WWE se restringiu um pouco com relação a isso e fez com que apenas uma luta ou outra tivesse essa situação. Então, considerando o All-In que aconteceu muito recentemente, a WWE pode estar querendo dar uma pimentada, dar um molho, um tempero a mais para o SummerSlam para atrair mais a atenção das pessoas. E eu acho que isso acabou dando certo, porque nós temos 3 lutas que já aconteceram e a WWE resolveu fazer exatamente isso, que foram a luta do Cody e do Cena, que aconteceu na WrestleMania, transformar agora numa luta de briga de rua, que eu vou comprar a ideia de que eles deram o nome de Street Fight por causa do Street Fighter que o Cody vai filmar. Eles poderiam ter dado qualquer outro nome, resolveram dar o nome de Street Fight. Já no caso das meninas, por exemplo, da Lyra Valkyria e da Becky Lynch, também vai ser uma Street Fight, mas eles não deram o nome de Street Fight, apenas falaram no disqualification, no count-out, né? Então, sem desclassificação, sem count-out. É a mesma coisa, é briga de rua, mas eles não deram o nome de Street Fight para a luta das meninas, e isso me chamou a atenção. E no caso do Solo Sikoa e do Jacob Fatu, fizeram uma luta na jaula, que faz todo sentido, porque o Solo Sikoa está com uma armada de aliados para poder ajudar ele. Então, para deixar essa armada de aliados do lado de fora da jaula e impedir que eles invadam e atrapalhem a luta, faz sentido uma luta na jaula, que nesse caso impediria de interferências causarem um prejuízo ao resultado da luta. Então, considerando isso, eu penso que todas as 3 estipulações que a WWE apresentou fazem todo sentido. Eu não diria que a luta do Adam Page e do Jon Moxley foram uma situação que foi tão espetacular, tão maravilhosa, e fez a WWE resolver mudar todo o seu modus operandi para poder trazer algo a mais para as suas lutas. Não, isso é uma coisa que já acontecia, tá? E acontecia normalmente, e a WWE pode ter se aproveitado da situação que aconteceu no All-In e do falatório que aconteceu com o All-In para poder trazer um tempero a mais para o SummerSlam, principalmente lutas já repetidas, e assim fazer com que o interesse do público crescesse. E deu certo, porque todas as 3 lutas, apesar de já serem repetidas, eu estou hypado, eu quero muito ver. Então eu quero muito ver como é que eles vão resolver essas lutas com essas estipulações. Como o pessoal chegou a falar nos comentários, é bem provável que isso seja motivo para, por exemplo, interferências tanto na luta do Cody e do Cena quanto na luta da Lyra contra a Becky Lynch. Então, a gente vai ter que ver como é que a WWE vai resolver isso.
E sinceramente, eu tô mega curtindo o que a WWE tá apresentando pra gente. Beleza? Então, galera, esse foi o Sincerão da Galera dessa semana. E desde já eu quero agradecer a todos que mandaram seus comentários. Vou lembrar a vocês que hoje à noite teremos live do AEW Dynamite, né? Nós somos o único canal aqui no Brasil, se não me engano, a fazer live da Dynamite da AEW. Então convido você que é fã da AEW ou que quer se tornar fã da AEW a acompanhar o Dynamite comigo a partir das 9 horas da noite. A gente deve entrar um pouquinho antes e a gente vai acompanhar. Se você quiser saber aonde assistir, Thriller TV é o nome do site. Acesse a AEW Push, paga $5 por mês, aproximadamente R$ 27, e você vai ter acesso a todos os episódios semanais da AEW. Conto com vocês na nossa live, vai ser um grande prazer ter vocês com a gente. E não deixe de fazer as outras coisas, como maratonar os nossos conteúdos, eu vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Conto com a audiência de vocês. A gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.